Então, pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Gustavo, né? Eu sou professor de Química no ensino médio. Também tenho um doutorado na área de Química Analítica. E hoje eu vou fazer uma proposta, né, a vocês do meu canal. Eu irei começar a comentar, né, os capítulos do Hellis, né? E vai ser de uma forma bem assim, como se você estivesse lendo o livro comigo, né? E não só lendo, né? A gente vai chegar a fazer alguns exercícios dele também, tá ok? E vai ser isso. Eu espero que seja uma experiência bem interessante. A gente vai comentar praticamente capítulo por capítulo, tá ok? A priori eu penso fazer isso aqui para dezembro, né? Mas são muitos capítulos. Então é isso. Vamos lá, né? Vamos começar aqui. Então, ó, o Hellis é os Fundamentos de Química Analítica. Eu tô com essa edição aqui, a 8ª edição norte-americana, porque eu peguei, eu não tenho, né? Na verdade, eu tenho a edição mais nova, a 9ª edição, a capa preta. Mas essa edição aqui e a outra, elas são iguais, assim, na essência, né? Então, vamos lá, né? O livro é dividido em partes, parte 1, parte 2, 3, 4, 5. Na verdade, ele dividiu esse livro em assim, ó, ferramentas da química analítica. O que é que você precisa para praticar química analítica? Os fundamentos cinéticos e termodinâmicos da química analítica. Equilíbrio químico. Para a gente estudar, né, a química analítica com precisão, a gente precisa estudar os equilíbrios químicos. Alguns equilíbrios já avançados, outros nem tanto, e um pouco de cinética também. Depois vamos parte 3, né? Métodos clássicos de análise, que são os métodos gravimétricos e os titulométricos, né? Que é as titulações, né? A titimetria também é chamada de titulação. Gravimetria, né? Você realizar medidas baseadas em massa. A titulometria os métodos de titulação, você vai fazer medidas baseadas em volumes. Depois disso, ele vai apresentar métodos eletroquímicos, né? Aí ele vai mostrar os métodos clássicos eletroquímicos, né? Tem os colométricos, a eletrólise. Depois vai falar um pouco sobre potenciometria, eletrogravimetria e a voltametria, né? Depois, aí ele parte para os métodos ópticos, né? Os métodos ópticos de análise, né? São aqueles baseados na interação da matéria, né, com a radiação eletromagnética. Aí ele vai falar logo de absorção molecular, espectroscopia atômica, de fluorescência. Também vai falar um pouco na parte 4, 6, né, já a cinética, métodos de cinética, que não é uma coisa tão abordada em química, os métodos cinéticos, né. Depois ele vai falar aí sobre aspectos práticos da análise química, né, que seria o quê? Como preparar a amostra, como fazer uma boa amostragem, como escolher o tamanho da amostra. E finaliza-se o livro, né? Eu vou comentar hoje aqui essa primeira parte do livro, né? Seria o papel da química analítica, né? E o que é que a gente vai abordar, né? Deixa eu mostrar aqui a vocês, senão a gente se perde. O guia vai ser o livro, hein? A gente vai ponto a ponto, né? Capítulo por capítulo. Deixa eu mostrar aqui. Então hoje a gente vai ver, ó, deixa eu ajeitar aqui. Deixa eu ver. Pessoal, aqui meu canal é Vietcong, como eu digo. Não faço muita edição de vídeo não. Então, ó, nós vamos ver o que hoje? Esse capítulo 1, né? A natureza da química analítica, né? E a gente vai comentar algumas coisas interessantíssimas, né, esse capítulo. É mais um apanhado, né? Um apanhado para você saber o capítulo 1, né? Você saber o que é que ele
vai abordar, né? Vamos lá. Vamos lá. Ele tá aí mais mudanças, agradecimentos. Isso não tem no YouTube, hein? Tem uns cursos de química analítica, mas baseado no Harris. Até porque, assim, por que os professores não falam, né? Exclusivamente de um livro, né? Eu vou dizer porque eles acabam pegando de vários livros. Só que eu já fui estudante de graduação em química e assim tem vantagens e desvantagens, né? Você, para o estudante de graduação em química, ele só vai utilizar um material só. O professor às vezes mostra uma gama de material, né, para o aluno, mas isso não dá muito certo não, o aluno fica muito perdido, né? Então aqui, ó, capítulo 1, né? Ele vai falar sobre a natureza da química analítica. Deixa eu pegar aqui uma caneta. Pronto. Então ele vai falar sobre a natureza da química analítica. Química analítica, né? Dentro dos ramos da química, né? Você tem a química inorgânica, orgânica, físico-química e a química analítica, né? Dentro de cada área tem uma sub-área. Então a química analítica é uma parte, né, da química. E dentro da química analítica tem várias sub-áreas. Você tem a parte de preparo de amostra, métodos eletroquímicos e calibração multivariada ou a calibração univariada, tá ok? Métodos de separação, que é os métodos cromatográficos, os métodos clássicos, né, de análise. Então aqui ele vai, nesse capítulo, né, ele vai falar sobre isso. Aí o que ele destaca aqui, ó? Ele destaca, ó, análise qualitativa e análise quantitativa, né? Aí ele faz uma diferenciação, né, sobre esses dois aspectos, né, da química analítica. A análise qualitativa revela a identidade dos elementos e compostos de uma amostra. O que é que ele está dizendo com isso? Por exemplo, você tem um método analítico e quer saber em uma amostra de numa amostra de água se existe ferro, sim ou não. Você não quer saber o quanto de ferro tem. Posteriormente você poderá fazer isso, mas você quer saber se existe ferro ou não. Então esse é um método, você pode aplicar um método qualitativo, ok? Esse método qualitativo ele vai te dizer, né, o método analítico qualitativo, se existe ferro, né, sim ou não. Então a análise qualitativa, para quem já fez graduação, está fazendo graduação, acho que é na Química Analítica 1, você vê bastante análise qualitativa, que é a separação dos cátions, né? Você vai mexendo nos equilíbrios ali de solubilidade para separar cátions do grupo 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Depois tem a análise, ó, ele vai tocar aqui na questão que é a análise quantitativa. Então ele destaca aqui, ó, análise quantitativa. Então, novamente, você tem uma amostra de água e quer saber se há ferro, né, o íon ferro, vamos dizer assim, ou seja, ferro 2 mais ou ferro 3 mais. Primeiro, você pode fazer uma análise qualitativa para diferenciar um do outro e querer saber quanto de ferro 2 mais existe e quanto de ferro 3 mais existe. Então, assim, quando você quer saber o quanto numericamente há numa amostra de ferro de uma determinada espécie, aí você irá se dedicar a métodos quantitativos. Na verdade, quando você entra nessa seara, gente, de análises químicas, você, na verdade, você faz tanto a química qualitativa quanto a quantitativa. Também define, para quem é leigo em química analítica, o conceito de analito, né? O analito, ele diz aqui, são os componentes de uma amostra a ser determinada. Na verdade, o analito é a espécie de interesse do analista. Tá entendendo? Não adianta dizer, ó, analisa essa amostra de, vamos dizer aqui, de rocha.
o analista vai perguntar logo a você: você quer o que? Essa análise, você quer o que? Ou seja, quais os analíticos que você quer que eu verifique nessa amostra de rocha? Você pode, quer bário, quer urânio e etc. Tá ok? Então, o analítico é a espécie de interesse da análise. Então, aqui, ó, vamos lá. Ele destaca aqui o papel da química analítica, né? Ó, a química analítica, eu digo assim, ó, é a química que está mais próxima do cidadão comum em termos, né, de assim, dia a dia. Não é quer dizer que as outras químicas não estão perto do cidadão comum, mas as consequências da análise que a química analítica pratica, elas estão no dia a dia nosso. Por exemplo, você vai fazer um exame de sangue, seu colesterol tem que dar abaixo de 160 miligramas por ml. Como foi feita essa análise? A insulina sua está muito alta, mas alta quanto? Então, a química analítica ela é empregada nesse ramo de análises clínicas. A água que você bebe é uma água de potável ou não potável? Isso depende de padrões que a química analítica estabelece, né? O ar que você respira, a tinta que é produzida para pintar a sua casa, ela está dentro dos padrões de qualidade da indústria. Então, assim, a química analítica, as consequências dela estão no nosso dia a dia. Diferentemente, às vezes, por exemplo, química inorgânica, ela está no nosso dia a dia? Tá, mas as consequências são tão assim, vamos dizer, eu gosto de dizer assim, para não atingir as outras áreas, as consequências da química inorgânica estão no dia a dia, estão, mas são pouco perceptíveis pelas pessoas comuns, tá ok? A química orgânica também está no dia a dia, tá? Mas às vezes são pouco perceptíveis. Mas mesmo que você um dia nunca trabalhe com nada de química, é feito dinheiro, todo mundo vai mexer, e química analítica todo mundo vai mexer. Atualmente nessa pandemia, né, nós estamos presenciando aí testes. Esses testes qualitativos, eu não sei se existe quantitativo, mas os testes qualitativos para Covid são testes analíticos, desenvolvidos por bioquímicos, químicos e etc. Então aqui ele fala sobre essa importância, né, da química analítica. Aí ele vai falar sobre a indústria. Bem, aqui ele mostra uma foto de Marte, né, planeta Marte. Por quê? Isso é um rover da NASA. É um rover da NASA. O que é um rover? É um robô, né, que a NASA leva lá para outro planeta, né? Isso. Vou pegar aqui. E esse rover é cheio de detectores. Ele tá aqui, ó, e aqui. E assim, esses detectores às vezes são instrumentos ópticos de análise, tá ok? Que ele vai citando aqui no livro. Então, a importância da química analítica, até para você ver, né, outras questões assim em outros planetas, ou seja, estudar o solo e a atmosfera de outro planeta. A humanidade precisa da química analítica. Então, ó, ele fala aqui, né, assim, a química analítica pode te dar várias informações. Pode dar informações acerca da astrofísica, astronomia, da engenharia civil. Aí deixa eu dizer exemplos aqui, ó. Astrofísica e astronomia. Você quer detectar gases ou a composição da atmosfera de outro planeta, você vai utilizar instrumentos ópticos de análise. Esses instrumentos ópticos têm como base a química analítica. Engenharia civil, analisar concreto, fazer uma análise de concreto. Aquele concreto é de qualidade, sim ou não? A quantidade de carbonato, a quantidade de outras substâncias que influenciam na qualidade do concreto está boa, ou o ferro da construção, né, também. De medicina, aquela parte que eu falei de, por exemplo, agora, né, recentemente tivemos a Olimpíada, os testes antidoping
Será que aqueles atletas todos ali vão passar no teste antidoping? A química analítica tem as ferramentas, né, para dizer sim ou não. A metalurgia, por exemplo, um sensor, né, feito de silício, quando ele é fabricado, ele tem que manter um padrão de qualidade. A quantidade de silício tem que ser X, não pode nem estar acima nem abaixo. Nas ciências sociais, a química analítica é bastante empregada, viu, gente? Por exemplo, arqueologia, antropologia e a parte forense. Exemplo, você tem um sítio arqueológico e encontra fezes petrificadas. Tem como datar a idade dessas fezes? Tem. Existe o famoso teste de carbono 14, mas também tem o tal do urânio, né? Na agricultura, agronomia, você quer, essa daqui que é interessantíssima, porque os alimentos nossos mesmo precisam, quando são produzidos em larga escala, eu digo larga escala é o quê? Uma fazenda de, vamos dizer, 50 hectares de soja. O agrônomo vai precisar saber qual a composição daquele solo com exatidão, para saber qual a melhor cultura, né, ali, para se cultivar ali, né? Ciências do meio ambiente, por exemplo, quais são os efeitos, né, das mudanças climáticas. Então você quantificar a quantidade de CO2 na atmosfera, metano. Geologia, né, quantificar, por exemplo, amostras de minério. Esse solo tem muito ferro, esse solo tem, possivelmente pode ser uma mina de ouro. Biologia, né, e botânica e genética, você pode desenvolver testes genéticos baseados em química analítica, né, nos métodos de química analítica, né, métodos ópticos de análise. Detectar vírus ou um tipo de bactéria, um teste rápido. Então vejam que a química analítica, ela integra-se com outras áreas de maneira bem mais contundente. Tá, ok? Ele mostra outra imagem aqui de um rover, né? Aí os métodos, né, analíticos quantitativos. Então ele vai falar aqui, que você, calculamos os resultados de uma análise. Deixa eu aumentar aqui para ficar melhor. Então, calculamos os resultados de uma análise quantitativa típica a partir de duas medidas. Uma delas, né? Deixa eu pegar aqui. Uma delas é a massa ou o volume de uma amostra que está sendo analisada. Na verdade, ele está falando sobre os métodos clássicos de análise. Aí você, o que é um método clássico de análise? Aqueles métodos que existiam nos primórdios da química analítica. Os primórdios da química analítica eram baseados, gente, em pesar, ou seja, quantificar a massa, né, de determinadas amostras. Por essa manipulação e assim, diferenciação de o quanto tinha de amostra antes e o quanto tinha de amostra depois, surgiu os métodos gravimétricos, que ele destaca aqui, gravimétrico de gravidade, né? E o outro método também, que eram os métodos de análise volumétrica. Esses métodos, eu vou dizer a vocês, eles dominaram a química analítica até a década de 60 do século 20. E também uns métodos que se destacam aqui, os métodos eletroanalíticos, né? Esses métodos aqui, eles também são poderosos. Mas veja só, por que os métodos gravimétricos e os volumétricos eles dominaram? Apesar que você pode ter métodos eletroanalíticos que incorporem, tem uma técnica chamada eletrogravimetria, né, que é baseada em reações redox. O que são reações redox? São reações que ocorrem a troca de elétrons, né, entre espécies, que são baseadas em métodos eletroanalíticos. Então você vai provocar uma reação redox, na qual essa reação redox vai provocar uma variação de massa em determinada amostra. E você tem os métodos volumétricos, né, que é os métodos de titulação, ou titimétricos, ok?
é bem interessante, né, sobre esse ponto. Por quê? Aí eu digo a vocês, a própria química analítica ela só veio sofrer uma grande mudança a partir da década de 70. Então, antes da década de 60, vamos dizer, a última década que a química analítica viveu de métodos gravimétricos e volumétricos. Por que isso? Isso tem a ver com a popularização do computador. O computador, nessa época, né, na década de 60, só existia em laboratórios de pesquisa. Então, mesmo que você tivesse um método, por exemplo, um método óptico, já existia já, mas não era aplicado por vários químicos em diferentes laboratórios, em diferentes condições. Hoje, um instrumento muito popular em laboratórios de análise é o tal do espectrofotômetro, né, que eu acho que é o instrumento mais versátil, né, para medir determinados analíticos, né? O espectrofotômetro é um instrumento que ele emite radiação eletromagnética. Essa radiação eletromagnética interage com a matéria, né? Ou seja, com sua amostra, e a partir dali você consegue quantificar ou dizer se há o seu analítico sim ou não, por exemplo, naquela amostra. Então, até a década de 70, os métodos ópticos eles eram muito restritos a laboratórios. Existiam desde Bunsen. Podem ver isso aí. Bunsen é um cientista alemão. Ele, assim, bico de Bunsen, né? Ele é vamos dizer, um dos precursores, né, dos métodos ópticos. Mas, assim, sempre teve essa questão de não se popularizar muito. E quando o método não é muito popular, é porque ele ou é muito caro ou é muito complexo de ser implementado. Tá ok? Aí, por exemplo, a gente pode falar aqui, ó. Aqui a partir da década de 70, o computador começou a se popularizar. Então, a maioria dos laboratórios de análise química tinha o computador. E a partir da década de 80 até o presente, os métodos ópticos hoje, eles, vamos dizer, se tornaram muito populares. Aí você diz, qual o melhor método aqui, professor? Métodos gravimétricos, métodos volumétricos, métodos eletroanalíticos, ou que misturem a gravimetria com a volumetria e a eletroanalítica, ou os métodos ópticos. Isso depende muito da sua amostra, tá ok? Não existe método top, é o melhor. Existe método adequado para a sua análise, tá ok? Então, assim, é uma diferenciação aqui que o livro traz. Aí ele fala aqui sobre uma análise quantitativa típica, né? Aí ele vai falar que, na verdade, é sobre como escolher o método, né? Fala da figura 1.2. Como escolher um método, ó. Então, para você escolher um método de análise, né, química, você primeiro tem que saber qual é a sua amostra. Porque, por exemplo, digamos que você queira dosear ferro, né, os íons. Deixa eu escrever aqui. Você quer dosear esses íons aqui, ó. Ferro 2+, e ferro 3+. Você quer dosear ele, né, quantificar ele na corrente sanguínea. Mas você também quer dosear eles em amostras em minério de ferro. Tá ok? Será que é o mesmo método? Às vezes não. Ou às vezes sim. Isso vai depender muito da sua amostra. Então, antes de você selecionar seu método, você tem que conhecer muito bem a sua amostra. Aí, processamento, né, da amostra, né? Você tá sabendo qual é a sua amostra, você precisa saber, essa minha amostra, ela é solúvel? Sim ou não? Se não, você tem que realizar a dissolução dessa sua amostra. Exemplo, você pega uma amostra de rocha, aí, vamos dar uma coisa mais simples, solo. Você quer dosear nitrato em solo, né? Os agrônomos têm muito interesse, né? Esse seu solo, ele vai ser, você poderá levar essa amostra de solo diretamente para um instrumento óptico de análise?
Não. Porque são poucos instrumentos ópticos de análise que trabalham com amostras sólidas, tá ok? Existe, tá entendendo? Tem uma técnica chamada LIBS, agora eu me esqueci a sigla, mas ela é uma técnica baseada em laser. Você coloca-se um laser para uma amostra, essa amostra é, vamos dizer assim, carbonizada, né? Ou não, dependendo da composição, e aquele vapor que sobe é analisado. É um exemplo. Mas a maioria das amostras, elas quando são sólidas precisam ser solubilizadas, né? Ou dissolvidas. Aí você vai precisar aplicar uma técnica, né? Aí vamos dizer que não. Aí sua amostra é solúvel? Não, ela é sólida. Então você vai realizar uma dissolução química. Aí você fez essa dissolução química. Que propriedade você quer medir? Você quer medir a massa da sua amostra? Quer medir o volume dessa amostra? Você quer medir propriedades eletroquímicas? Você quer medir propriedades ópticas? Aí você não sabe, vamos dizer, né? Ou você já sabe qual é a propriedade que você quer medir ali. Você quer provocar, por exemplo, a interação da radiação eletromagnética com a sua amostra, tá ok? Então aqui ele dá esse fluxograma, né? Aí ele diz aqui, não, mudança de forma química, né? Na verdade, o fluxograma, às vezes, do livro, para quem não tem muita experiência, não é uma coisa fechada, viu, gente? Aí, digamos, ó, vamos voltar aqui. Você tem uma amostra que é solúvel, água do mar, e você quer analisar ferro em água do mar. Então, que propriedade você quer medir? Ou seja, você quer medir uma propriedade óptica, uma propriedade eletroquímica, a propriedade de massa, volume, ok? Se sim, então, mesmo assim, às vezes sua amostra pode apresentar interferências. Digamos que você quer dosear ferro 2 e ferro 3 por espectrofotometria, ou seja, um método óptico. Mas existe no seu método não, na sua amostra, essa espécie aqui é o manganês 2+. E manganês 2+ provoca uma interferência no espectrofotômetro. Então você vai ter que eliminar, ok? Isso é os interferentes. Medida da propriedade X. Aí depois que você fizer isso tudinho, né, você vai medir sua amostra. Geralmente você vai ter que levantar uma curva de calibração, tá ok? Você vai ter que calcular os resultados e mesmo assim você vai ter que falar sobre a incerteza dos seus resultados, né? Nos capítulos desse livro ele vai falar sobre cada coisa que eu estou falando aqui, tá ok? Então assim, o que é essencial até agora você saber sobre métodos? Para você escolher um método, você tem que conhecer sua amostra, tá ok? Veja, aí ele vai falar aqui sobre a amostragem. Isso aqui é um tema interessante. Tem um capítulo dele só que fala sobre a amostragem, que é o que? Digamos que você quer analisar, eu gosto do exemplo do ferro 2 e ferro 3 em amostras, né, de sangue humano. Só que você quer analisar isso na população brasileira. Primeira coisa, você vai conseguir coletar uma amostra de sangue de toda a população, de cada indivíduo aqui do Brasil? É meio que é possível, mas é meio que impossível, né? E o custo disso, né? Então você tem que utilizar de métodos estatísticos. Os estatísticos já estão acostumados com isso. O quanto de uma população eu tenho que pegar, né, para ou seja, o quanto de uma população eu tenho que pegar para transformar isso numa amostra. O que é uma amostra? Estatisticamente seria assim,
É uma fração da população que representa, em termos de confiabilidade e representatividade, bem a população. Então, assim, a amostragem é uma etapa muito importante. Ele vai falar lá no capítulo 8. Esse capítulo aqui, viu, gente, é mais só para você se situar, né? O processamento da amostra, preparação da amostra de laboratório. Então, outra, é uma etapa, tudo é uma etapa. Eu diria aqui, ó, esse fluxograma, ele faltou uma etapa aqui, ó. A gente corrige o... Você tem que selecionar o método, mas você tem que ver a amostragem. E você tem que ver o preparo da sua amostra. São etapas. Preparo a amostra. Aí você tem que ver. Isso aqui ele faltou colocar aqui. Porque para quem é leigo vai ter noção, né? Então, ó, etapas importantíssimas para esse fluxograma ter caminhamento, né? É a amostragem. O quanto de amostra eu vou pegar de uma população, preparo de amostra, que ele fala, mas ele fala lá no final. É sobre a dissolução, né? Mas assim, preparo de amostra é porque muitas vezes uma amostra... Exemplo, você quer analisar a insulina em sangue. É complexo o preparo de amostra, porque você pode destruir a insulina, ok? Então você tem que ver o preparo da sua amostra antes de aplicar o método. Então, ó, essas etapas aqui nesse fluxograma deveriam entrar. Aí ele vai falar o que? Sobre processamento, né? É o que a gente estava falando. Aí veja, na etapa de... Cadê aqui? Processamento da amostra, né? Então, ele vai dar uns exemplos aqui com espectrofotometria. Não se ligue muito inicialmente para saber o que é. Tem que pegar sempre a ideia, né? Qual é a ideia aqui? É a preparação da amostra. Qual é a técnica adequada? Aí ele fala aqui, definição das réplicas. Ó, digamos que você quer investigar a morte de alguém. Esse alguém, ele morreu de suspeita que exista arsênico. Aí você pode perguntar, mas se a pessoa não souber do que a pessoa morreu, existem umas técnicas forenses para você não ficar tão perdido. Mas digamos que há uma desconfiança que arsênico, AR, ó, AR não, AS é o símbolo do arsênico. Arsênico é um elemento químico da tabela periódica que ele é um veneno assim, mas depende da dosagem. Então, arsênico, ele... Aí, então, o perito, ele extrai amostras do rins da vítima. Então, ele precisa não só extrair uma amostra. É aí que tá, entra na parte de amostragem. Ele não precisa ter o rins todo, ele precisa de um pedaço do rins. Mas um pedaço só? Não. Ele precisa de, no mínimo, 3 pedaços. Geralmente é o que o pessoal utiliza, né? A tal da réplica. É em 3, né? Isso tem a ver com estatística, viu, gente? Mais pra frente a gente vê o porquê sempre é 3 e não 2 ou 1. Porque a partir daqui você consegue estimar seu erro, a sua confiabilidade, tá ok? A sua exatidão, a sua precisão do método. Tá ok? Aí ele vai falar aqui, ó, réplicas de amostras são porções de material que possuem o mesmo tamanho e que são tratadas com um procedimento analítico ao mesmo tempo de mesma forma. Essa questão de mesmo tamanho nem sempre, hein? Mas assim, em termos estatísticos, aquela réplica, ela tenta representar a população. Aí prepara de soluções. Aí ele vai falar aqui, pronto, sobre como preparar soluções, né? Ou seja, como tornar uma amostra solúvel. Por isso que é importante o químico analítico saber preparar uma solução, ok? Eliminação de interferentes. Então, aí digamos que você está lá determinando o seu arsênico em rins da vítima
Só que ferro é um interferente por causa do método que você escolheu. Então o que é que você vai fazer? Você vai ter que aplicar alguma técnica, algum método que elimine esse ferro. Aí existe uma gama, tá ok? De métodos nesse sentido. Aí vê que coisa interessante. Ó, em química analítica a gente tem essa equaçãozinha básica aqui, é bem básica mesmo. Que a concentração de um analito, ela é proporcional, né, à quantidade, né, vezes uma constante, né? Então, em química analítica sempre vai ser assim. Você sempre vai ter a concentração do seu analito em função, né, de algo. Okay? Isso porque ele vai mostrar mais à frente métodos de calibração que são amplamente empregados, principalmente métodos ópticos, métodos eletroanalíticos, tá ok? Tem problema quando você faz calibração. Por isso que às vezes é bom você utilizar métodos absolutos. Quais são os métodos absolutos? Os métodos gravimétricos. Então, é um exemplo. Porque eles estão mexendo com a propriedade direta da matéria, que é a massa. Eles não estão... Porque esses métodos de calibração, eles fazem uma determinação de forma indireta. Tá ok? E isso está associado a um erro. Aí ele fala aqui sobre a matriz, ou matriz da amostra, são todos os componentes da amostra no qual o analito está contido, né? Então assim, você pega ferro, você pega sangue, aí vai determinar ferro. Então, existe, não no sangue não existe só ferro, existe a parte orgânica, a parte inorgânica, tem o soro. Então assim, você tem que ver conhecer muito bem sua amostra, né? Aí essa equaçãozinha aqui, ele fala aqui, ó, CA a concentração do analito, né? Ela é diretamente proporcional, ou seja, aqui é uma multiplicação à concentração, e K é uma constante de proporcionalidade, né? Então ele vai falar muito bem aqui dos métodos de calibração. Aí vai falar sobre cálculo dos resultados. É aquela coisa, né? Toda medida tem um erro associado. Só que você pode, de forma controlar, né, alguns erros, né? Aí ele vai começar a falar aqui um papel da química analítica, sistemas controlados por realimentação. Eu até indico não ver muito isso aqui. Isso aqui é, por exemplo, você tem produzindo cerveja. Aí alguém tá lá, um analista químico está determinando o teor de álcool na cerveja. Aí verifica que está saindo muito alto um lote e o outro saiu muito baixo a quantidade de álcool. Então, você tem que ter um método analítico que possa lhe dar resultados constantemente e você possa modificar, né, a sua amostra, né? Eu nem digo nem ler, porque isso aí não é tão importante não. Então ele dá outro diagrama aqui, ó. Esse diagrama é o fluxograma de um sistema controlado por realimentação. É tão importante. Esse capítulo, essa destaque aqui que ele diz é interessantíssimo. É um estudo de caso. O que é um estudo de caso? Química analítica na prática. Você não vai entender muito bem no começo. No começo não. A metade do artigo. Porque é muita química. Mas é a seguinte situação, ó, de como a química analítica é importante. Muitas vezes a gente não entende porque a gente é leigo ainda. Mas ó, é uma aplicação. É num parque em Connecticut, nos Estados Unidos. Ele diz aí, ó, em Lakes National Recreation Area, na região oeste de Connecticut, um guarda florestal, né, solicitou a ajuda de um químico do laboratório estadual para diagnóstico, porque esse guarda estadual encontrou um veado, né, ou um cervo, ele fala aqui, morto, tá ok? E eles ficaram assim, o guarda florestal ficou querendo saber o que é que tinha, né, ali, o que causou a morte, qual a causa da morte. Aí veja, eles encontraram primeiro
cervo ou viado, depende muito da tradução que eles. Ele aí tá falando cervo, mas cervo aqui pra nós é viado, né? Viado de floresta, aqui na Amazônia tem, aqui entre outros locais aqui do Brasil tem, a gente chama mais viado. E tem o cervo, né? Lá eles chamam cervo, aí quando traduz, bem, perguntem aos biólogos aí. Então eles encontraram depois mais 2 corpos. Aí o que é que fez? Extraíram amostras, né? Aplicaram técnicas analíticas e extraíram o rins, algumas partes do rins do cervo, e ficaram desconfiados que esse cervo morreu devido a herbicida, porque tinha sido aplicado o herbicida em um local lá, eles não sabiam, mas a grama estava seca. Então um local onde tem grama verde e só naquele local está seca, você pode desconfiar que foi algum veneno, e pode ocorrer, viu gente? Então eles sabiam que também os herbicidas, eles são compostos por isso aqui, ó, ácido metano arsênico, é o CH3ASOOH2, tá ok? Esse composto, ele é bastante solúvel em água e é usado como ingrediente ativo em muito herbicida. A atividade do herbicida, né, o metanoarsenato de sódico, deve-se à sua reatividade com grupos sulfidrílicos. O que são esses grupos? Esses grupos estão presentes em aminoácidos da cisteína. Nós somos constituídos de aminoácidos, né? Então, quando esse composto se encontra com aminoácidos o corpo humano e outros animais, eles começam a interagir. Essa interação pode levar à morte, como aí a questão do cervo, né? Aí primeiro, ó, eles imaginaram, eles se preocuparam aí com a quantidade de amostra, preocuparam não com a quantidade de animais mortos, né? Logicamente só foram 3, mas eles se preocuparam com os rins, porque o veterinário deve ter sido contactado um veterinário, porque o veterinário é o especialista em fazer perícias em animais, viu gente, para dar causa mortes. Ele deve ter solicitado, né, que tirasse o rins do animal e analisasse. E analisasse o que? Outra pergunta, analisar o que? Arsênico, porque eles se desconfiaram de herbicida. Então, ó, eles selecionaram o método. Aí o método foi um método da Association of Official Analytical Chemistry, é o que a gente conhece mais como AOAC. A gente aqui no Brasil, nós falamos assim, AOAC, tá ok? Isso aí na química analítica é o método da AOAC, é um método padrão, hein? O que é um método padrão? É aquele método que já foi testado várias vezes por diferentes laboratórios, o pessoal conhece muito bem ele, sabe que ele funciona. Então, aplicaram um método da AOAC para analisar arsênico em rins, né? Aí primeiro, ó, processaram, ele vai falar aqui sobre como é que se faz, né? Processamento da amostra, obtendo a amostra representativa, né? O quanto de rins eu tenho que pegar? Preparação da amostra, né, para o laboratório. O rins foi cortado em pedaços, triturado e homogeneizado em um liquidificador de alta velocidade. Porque trabalhar com química analítica às vezes é meio assim, eu digo meio nojento. Por exemplo, ó, fábrica de ração, desenvolve uma nova ração. Por exemplo, se for um animal de corte, você pode até matar o animal e analisar a carne dele. Mas se não for, por exemplo, gato, cachorro, você vai matar os cachorrinhos e os gatos não. Aí o que é que você vai ter que fazer? Analisar as fezes dele. Você vai ter que fazer todo esse procedimento. Logicamente você vai utilizar todo o equipamento de proteção individual, né? Então aí eles homogenizaram a amostra, né, num liquidificador. Aí pegaram, ó, 3 amostras de 10 gramas. Então, ó, você tem 1, 2, 3 pedaços, né, com 10 gramas de tecido homogeneizado. Aí colocou em cadinhos de porcelana. Cadinho é um instrumento de laboratório, né, fazendo química, né. Aí, então é dissolver a amostra, né? Então eles levaram essa amostra para ser carbonizada, queimaram a amostra.
Aí só sobra as cinzas. Só que o teu analito, ele resiste a todo esse processamento. Mas se fosse um hormônio, não podia incinerar a amostra. Okay? Então você tem que saber selecionar seu método de preparo de amostra em função do que você quer analisar, do seu analito. Aí ele fala aí, né, que o analito, o mais importante aqui, ó, ele fala que vai eliminar interferência. Deixa eu ver aqui, o mais importante é essa reação aqui que ele vai mostrar, ó. Lá, quando ele queimou a amostra, o arsênico se transformou nesse composto aqui, né? É um ácido, né, de arsênico. Aí depois ele vai colocar cloreto de estanho e HCl, né? Aí esse cloreto de estanho vai fazer uma reação química com o ácido, né? E o arsênico aí vai se transformar nessas espécies aqui. Porque ele fala aqui que precisa eliminar, né, interferentes. Ok? O arsênico pode ser preparado de outras substâncias que podem interferir na análise pela sua conversão à arsina. Então, ó, a arsina, ela, ou seja, o arsênico pode se transformar em arsina e ser um gás, né? Um gás incolor tóxico que é envolvido quando a solução de H3ASO3. Então ele vai transformar isso aqui, ó, isso aqui, para eliminar interferentes. Aí ele vai fazer aqui, ó, a análise. Aí ele vai utilizar um método óptico, resumindo, né? Aí depois ele pega, ó, de novo a amostra, né? A amostra que eu digo já está solubilizada, queimada, só tá o pó, as cinzas. Aí ele vai colocar, ó, zinco e ácido clorídrico. Aí isso vai se transformar no gás, ó. Ok? Aí depois ele pega a arsina, o gás arsina, e joga aqui, ó, numa solução absorvente. Aí essa solução absorvente vai ter um composto aqui, ó, que é um composto, né, que é utilizado, que é o seguinte, a ideia: quando a arsina se encontra com esse composto orgânico, ele diz aqui o nome desse composto, fala, com certeza ele fala, ele fica vermelho. É a dietilcarbamato, entendendo? Então é esse composto orgânico. Então a arsina, quando se encontra com o gás arsina, quando se encontra com esse dietil aqui, esse composto orgânico vai sofrer uma reação, e esse composto aqui, ó, ele vai formar como se fosse um complexo inorgânico, né? Ele vai ficar vermelho. Ou seja, ó, se tu colocar muito gás arsina, ele fica vermelho, mas muito vermelho ou pouco vermelho, você vai enxergar uma escala, né, de cores assim: vermelho diluído, vermelho concentrado, vermelho mediano. Tá meio que diluído, você vai enxergar. Aí você vai dizer, então isso aqui tem a ver com a concentração, né? Quanto mais vermelho, mais concentrado, tá? Aí depois eles levantam a curva de calibração, que é outro método, né? Outro método não, é um método dentro da química analítica, que é para você quantificar a sua amostra. Deixa eu ver mais aqui. Aqui, ó, os padrões, ó. O que são os padrões, ó? Essas aqui são as amostras. Os padrões são o quê? Ele antes vai pegar uma solução com arsina, não proveniente da amostra, ele compra arsina, né? Compra ou vende ou transforma, né, o gás arsina. Aí ele joga aqui, ó, dentro, ó, diferentes concentrações de arsina. Aí vai reagindo com o carbanato, tá ok? Aí vai reagindo até formar uma curva de calibração. Então, ó, o branco, que a gente vai falar muito, é uma amostra, não é uma amostra, é uma solução padrão, né, que foi preparada sem a presença do reagente, no caso do reagente, de um dos reagentes, no caso o arsênico aqui, né? Aqui já tem arsênico, aí ele joga o reagente colorimétrico, né? Tô falando os termos aqui, mas então ele vai ter, ó, uma curva de calibração de 5 ppm até 25, e aqui as amostras. Aí, ó, a famosa curva de calibração. Então, o que é essa curva de calibração?
é uma função do primeiro grau, né? Ó, a importância, o pessoal que está saindo do ensino médio está na faculdade. Isso aqui é o Y, isso aqui é o X. Então você vai ter uma função do primeiro grau, AX mais B. Aí você pergunta, para que eu, naquela época, para que eu saber função do primeiro grau? Para isso aqui, gente. Isso aqui. Então, ó. Só que a gente, em vez de falar Y, a gente fala absorvância, que é o quanto o equipamento mede. E X a gente fala de concentração. Aí levanta-se essa curva e você vai estimar. Estimar o quê? Você vai obter uma curva, né? E aqui, ó, esse X geralmente é a concentração. Aí a partir desses dados, ó, se você tiver o Y, você sabe o X. Então você coloca a sua amostra no equipamento, aí o equipamento vai lhe dar o Y. E por meio de cálculos simples, você vai obter o X. Então é a famosa curva de calibração. Então é isso, gente. O livro aqui, né, acaba nessa parte. Então aquele agora, o próximo vídeo que eu vou fazer é sobre ferramentas da química analítica. Ok? E é isso. Muito obrigado e até a próxima aula.